Família RDMN, hoje vamos trazer na nossa saga de conteúdo, voltamos de definitivo para o YouTube, vamos trazer um substrato de engorda Caldex. Vamos deixar aquele Caldex gordinho, fazer com que as nossas RDs cresçam, né? E aqui nós vamos apontar o que vamos utilizar aqui, nós o que utilizamos para dar aquele boom no Caldex. E lógico, eu vou explicar várias outras coisas, o que influencia, o que não influencia. Mas basicamente, olha só o que vamos utilizar. Eu utilizei um balde desse, um pote de 20, tá? E não sei nem quanto a litragem dele, mas eu usei como parte. Então usei duas partes de catanduva. Pessoal, a catanduva é excelente, é uma coisa aqui que a gente acha aqui no Nordeste. Ela tem essas folhinhas que fica debaixo das árvores, que é da catanduva, né? E ela vai se decompondo e fica bem drenante, olha só. Matéria orgânica muito boa aqui, que a gente encontra no Ceará e no Nordeste, né? Basicamente, em várias regiões, eu utilizo bastante. Duas partes de catanduva, aqui tem uma parte, tá? Uma parte de bagana. Nessa bagana, o que é a bagana? A bagana nada mais é do que a palha da carnaúba, tá? Pode-se ver que aqui é o talo da carnaúba, aqui saem as folhinhas dela e a gente coloca para decompor, olha só como está bem decomposta, e secar, né? E ela vira essa palha também bem drenante. E aqui eu misturei um pouco, só um pouquinho de esterco, tá? E aí bem curtido, eu nem digo, porque geralmente as pessoas misturam esterco no substrato e acaba dando problema porque tá mal curtido. Mas aqui é bem pouquinho mesmo, talvez não chegue a 5% da composição total do substrato. Duas partes de catanduva, uma parte de bagana, né, que a gente chama de bagana, que é o paô, a palha de carnaúba. Aqui eu tenho um cavão que eu pego de cavoaria, tá? Esse é um cavão, vem um pouco de pó, mas nunca tive problema não, com esse pó bem tranquilo, tá? E aqui eu uso uma parte desse cavão que eu pego da cavoaria, que eles não utilizam. E aqui uma parte, na verdade aqui tem uma parte de areia. Pode-se ver que esse substrato é bem drenante, tá? É areia grossa de construção, tá? Bem drenante, 100% orgânico, né? Não tem nada aqui que seja orgânico, tudo da natureza. E basicamente o que nós vamos fazer? Vamos mexer esse substrato, eu vou ensinar como vocês fazem o substrato orgânico. Vou utilizar uma adubação orgânica também, nada químico aqui, tá? E o que é que eu faço? Eu utilizo esses sacos, a gente chama aqui no Ceará de quarentão, tá? Eles são bem grandes, ele é 40 por 40, 40 de boca, 40 de altura. Comporta bastante substrato e acaba uma saga de dizer que rosa deserta não pode estar em vaso fundo, né? Em vaso, em sacos mesmo fundo. E tudo depende do teu substrato e do teu objetivo, tá? Se teu objetivo for travar o crescimento dessa arábica, querer que ela fique mais ou menos desse tamanho, não passe disso, ou passe pouco disso, quanto menor o vaso você colocar ela, menos ela vai crescer. Você vai travar o crescimento dela, justamente criando um aspecto de bonsai, tá? E aí, eu vi até alguns comentários aqui no YouTube. E, esse vaso tá pequeno, Aí eu respondi, depende do seu objetivo. Você quer um objetivo de deixar sua planta compacta, você vai utilizar um vaso pequeno, praticamente que seja do tamanho dela, que ela absorva menos nutrientes, enfim, que ela consiga se travar ali dentro. Se você quer que ela cresça, você vai ter que colocar num vaso bem maior, que é o caso que nós vamos fazer nessa arábica. Olha só a diferença. Aqui, salvo engano, o diâmetro é 20, o outro vai com o diâmetro dobrado, 40, tá? Então ela vai crescer aqui dentro. Ela vai passar no mínimo um ano, certo? Que as arábicas, né, vão colocar o substrato de 6 meses, mas eu vou fazer um substrato para que dure um ano, porque essa matéria ainda vai se decompor, enfim. Vou trazer uma adubação específica para ela e eu vou deixar um ano mesmo para ela crescer, ficar bem acomodada nesse substrato e que cresça para baixo e para cima. Lógico que se eu quiser controlar a simetria dela, eu vou controlando. Mas é bobagem esse negócio que rosa deserta tem que estar em vaso raso, tem que estar
tudo depende do seu substrato, forma de rega, você respeitar a sua rosa do deserto, saber controlar a umidade, tá? E basicamente é isso. Como eu quero que essa arábica cresça, se desenvolva, me dê flores, bastante flores para me polinizar ela, que ela é muito linda por sinal. Olha a simetria dessa arábica. Eu gosto muito das arábicas que tem essas pernas, tá? Isso é natural, tá? Nada induzido. Muito linda, e eu quero tirar a genética dessa arábica e vou engordar ela, vou fazer que ela cresça e dê flores, e vou mostrar aqui para vocês como nós vamos fazer. Vamos separar aqui nosso saco e vamos aqui misturar nosso substrato. Vamos homogeneizar aqui os elementos, né? E aqui mexe, tem muito segredo. Fica um substrato, pessoal, muito drenante, tá? Muito drenante. Justamente porque o vaso é fundo, o saco é fundo, então não quero acúmulo de água desnecessário nesse vaso. E ela vai por tempo, tá, pessoal? Vai pro sol brabo, pegar sol o dia todo. Se vocês quiserem aqui acrescentar para dar mais um volume desse substrato, vocês podem colocar mais areia, tá? Grossa de construção. E aí vai dar mais um peso nesse substrato, vamos falar assim, mais volume também. Vai segurar um pouco mais a umidade. Mas aqui, como eu pego todo dia, não tem problema nenhum nesse substrato. Basicamente fica bem drenante, olha só. Olha só. Bem orgânico, né, pessoal? Totalmente da natureza. Fica muito bom mesmo. E aqui vamos para a cereja do bolo. Como vai ser um substrato 100% orgânico, não vou colocar nada de química nesse substrato. Vou colocar aqui uma fonte de fósforo. Isso é uma fonte orgânica, tá? De fósforo. Aqui eu estou usando de urimasto. Vocês podem utilizar farinha de osso, tá? Também. Nada de misturar farinha de osso com torta de mamona. Traz mais prejuízo do que benefício, tá? Eu vou botar logo também um pouco de fonte de potássio, tá? Pode-se ver que eu não estou colocando nada de nitrogênio, que é o Ecocil. Também orgânico, tá? Não estou colocando nada de nitrogênio nesse substrato porque eu trouxe um pouquinho só do esterco. Nitrogênio é a coisa mais fácil de se achar. Até na água da chuva tem nitrogênio. Então, essa planta vai ficar no tempo, tá? Vai ficar no tempo. E é até uma dica, pessoal. Aqui eu estou utilizando essa arábica, mas vocês podem utilizar aquelas plantinhas pequenininhas. Pequenininha que eu falo assim, uma planta adulta, que vocês queiram que tenha aquele caldo stop, que engorde, né? E aqui eu vou para a cereja do bolo também. Eu não vou colocar agora, mas vou mostrar fazendo para vocês. É o nosso saco, né?
vamos completar o nosso saco até na altura do nosso vaso. Eu não vou desenvasar totalmente a nossa arapa. Eu acho que vai ter que fazer mais substrato. O saco é grande, pode se ver, velho. E aqui eu vou colocar essa arapa desenvasada aqui. Basicamente eu vou só preencher os lados. Eu acho que substrato não vai dar, vou pegar um pouco. Fiz mais um pouco de substrato aqui para dar, né? E agora vamos replantar nossa arapa. Eu não vou desfazer esse torrão, tá? Vou aproveitar mesmo. Nossa, danado. Aqui tem um pouco de coxanilha, de raiz. Mas a gente combate depois, daqui a uns 3, 4 meses. Eu vou combater com evidência, tá? Porque eu não quero colocar nada químico nesse substrato agora. Não é interessante colocar nada químico, porque senão você vai matar as bactérias boas, os micro-organismos bons do nosso Thai Gold. E aqui, basicamente, ele está na altura, está até um pouco mais de substrato. Aí vai se fazer um pouco de torrão para radar. Um pouco de torrão e agora vamos preencher nosso novo substrato. Eu posso ver também o inseticida que ele seja biológico também, mas eu não posso em nenhum momento utilizar aqui quando eu utilizo o Thai Gold, tá pessoal? Senão vocês perdem a eficácia do Thai Gold e perde toda a sua benefício. Não vou ver nem se está centralizado, mas acho que está centralizado. Basicamente é isso. Que vai pro sol brabo. Arábico gosta de sol e vai receber água praticamente todos os dias. Então o substrato é bem drenante, tá? Só que tem muito barulho, mas nós vamos, se Deus quiser, ajeitar um pouco também do nosso cenário para diminuir o máximo possível esse barulho. Mas por enquanto a gente trabalha com o que tem, ninguém reclama não. Importante trazer conteúdo para vocês, seja interessante. E aqui tá a nossa arábica para engorda. Pode-se ver que agora ela tem bem mais espaço para engordar, né? Tá acomodando aqui. Olha só, aqui ela estava praticamente na metade. Estava praticamente na metade, porque era um vaso 20. Agora ela vai ter mais outro tanto para crescer, suas raízes pegar mais nutrientes e dar flores, frutos, né? Que é o que a gente quer, a genética dela. E basicamente é isso. Vocês podem fazer, pessoal, com aquelas plantinhas que vocês querem, que grande mesmo. Lógico que isso é com o tempo. Você faz o substrato top, bom, né? E aí, de ano a ano, vocês vão levantando, trocando esse substrato, trocando todo o substrato, renova a adubação. Procura fazer algo orgânico, né? Para vocês não terem tanto problema. E aí vocês vão ter aquelas plantas lindas, maravilhosas, que a gente mostra aqui muitas vezes. Nada mais é do que isso que a gente faz, pessoal. Uma dica muito legal, que eu vejo pouca gente falando, mas um segredinho aí para vocês, inventado pela RDVN por nós. E se você gostou desse vídeo, curte, comenta, compartilha, ajuda a gente a trazer novamente mais vídeos para vocês, mostrando os segredos da Rosa do Deserto e muito mais.